Bom, vamos lá, vamos dar continuidade na nossa série, né, sobre fundamentos básicos da educação. Esse aqui vai ser o nosso quarto vídeo da série, o nosso segundo vídeo onde nós tratamos de um tema específico, que é a antropologia filosófica, isso é, que tipo de ser humano que nós estamos educando. Então, no vídeo passado, nós fizemos uma abordagem bem panorâmica disso, né, bem introdutória. Nós continuaremos também de forma introdutória, porque esse é o propósito da série, né, serem vídeos bem introdutórios. Se você não assistiu os outros vídeos, estão todos aqui no canal. Se você tem assistido e tem gostado dos vídeos, curte o canal, aperte o sininho para você ser comunicado dos próximos vídeos. Nós temos outros materiais. Tem uma outra série que eu estou indicando aí, alguns livros na área de história de disciplinas. Então nós já apresentamos uma introdução à história da teologia cristã. No último vídeo eu expliquei e apresentei um pouquinho esta obra que está aqui, esta aqui, ó, que é a obra do Dr. Anthony Kenny sobre a história da filosofia. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a história da educação, de um outro livrinho que está mais acima aqui, não está aparecendo no vídeo. Bom, nós vamos continuar falando hoje de antropologia filosófica, e o que eu quero fazer hoje é dar alguns conceitos. Então essa aula, comparada às outras, ela vai ser um pouco mais robusta, porque a gente vai tentar conceituar algumas dessas questões. Então, uma coisa que é importante a gente começar observando é por que é tão necessário falar de antropologia filosófica quando se vai tratar sobre educação. Então é uma coisa muito, muito interessante, porque o James Smith, ele vai fazer uma definição num dos livros dele, quando ele está construindo uma série sobre um ser litúrgico, né, uma educação do desejo, que ele chama. Nós vamos ter uma das aulas dessa série vai ser especificamente tratando sobre a matéria aqui que o James Smith apresenta para nós. Então, neste livrinho aqui dele, ó, Desejando o Reino, que é o primeiro de uma série chamada Liturgias Culturais, ele faz a seguinte observação. Ele diz assim, ó, por trás de toda pedagogia há uma antropologia filosófica, isto é, há um conjunto de pressupostos sobre a natureza da pessoa humana implícito em toda a constelação de práticas educacionais. O que ele está trazendo aqui para nós? Está dizendo que por trás de todo o processo, de todo o modelo educacional, existe aí um tipo de ser humano que nós queremos educar e um tipo de ser humano que nós estamos educando. Existe um ideal de ser humano que nós temos em mente, também existe um ser humano ali que nós está diante de nós, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto. Não importa, todo o processo educacional visa um tipo de ser humano que existe e um tipo de ser humano ideal. Isso nós vamos chamar de antropologia filosófica, né? Lembrando que antropologia seria o estudo, né? Arqueologia, o estudo do homem, do ser, antropologia, ok? Então essa é a ideia. Por ser filosófica, é uma análise de todo o ser, em toda a sua as suas relações, sejam relações transcendentais, sejam relações imanentes, então aquelas relações de você com você mesmo, você com as pessoas mais próximas, você com a sociedade e suas instituições, a crença religiosa. Então todos esses aspectos são tratados de uma abordagem de uma antropologia filosófica, tá? Aqui tem uma coisa eu julgo ser muito interessante, é porque todos os modelos educacionais, pelo menos os mais comuns, eles tratam de modelos de seres humanos que muitas vezes nós, quando utilizamos esses métodos, essas metodologias em geral, nós não paramos para analisar que tipo de ser humano é esse. Como eu comentei no vídeo passado, normalmente a gente começa a educar. Educa. A gente pega o método e usa. A gente não se preocupa muitas vezes com que tipo de ser humano esse método que eu estou educando ele propõe. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito interessante. Quando você lê toda a estrutura de pensamento de Vygotsky, por exemplo, pai aí do socio-interacionismo ou do socio-construtivismo, muitas vezes as pessoas que elas ensinam, e eu já vi acontecer, parece uma coisa engraçada, as pessoas ensinam, por exemplo, que Vygotsky é o caminho para os modelos educacionais, e ao mesmo tempo essa mesma pessoa, ela faz, por exemplo, uma crítica à ideologia marxista. Porém, o tipo de ser humano previsto por Vygotsky é o ser humano da
visão, né, da filosofia marxista. Isso é muito interessante, porque a mesma pessoa defende um modelo educacional ao qual ela é contra a antropologia filosófica, ou o tipo de ser humano que vai ser educado. Isso demonstra uma coisa para mim, e meio que não me importa se você é a favor ou é contra, mas o importante da nossa análise aqui é o seguinte: essa pessoa está utilizando um método sem nunca ter se perguntado qual é o tipo de ser humano que esse método se propõe a criar, ou que tipo de ser humano ele visualiza dentro de um processo educacional. Isso serve para materialismo, isso serve para as visões dualistas do racionalismo, isso serve para qualquer tipo de visão. Então é muito importante. Basicamente, quase todas as visões educacionais estão dentro de dois modelos de ser humano, ok? Um modelo que nós vamos chamar de dualistas e o outro modelo nós vamos chamar de monistas aí. Dualismo, como a própria palavra já diz para nós, esse dual, né? Indica dois, ok? Então, o que é isso, Ricardo? Eu estou resumindo tudo o que o ser humano é a dois aspectos da realidade. Na maioria das vezes, esses dois aspectos são corpo e mente, ok? Então, dentro do dualismo, o que a gente tem aí é sempre uma visão entre corpo e mente. Então nós reduzimos o ser humano a só essas duas coisas, ok? É problemático isso, porque eu vou ter vários tipos de dualismo, quer dizer, o pensamento de vários tipos de ser humano com base nesse dualismo. Eu posso citar um bem famoso, né? Acho que dos mais famosos, na minha opinião, pelo menos, né? Que seria o dualismo platônico, né? O de Platão. Então Platão, quando ele pensa a realidade, logo ele pensa o ser humano, o que ele está fazendo ele está dividindo esse ser humano em dois, ok? Dualismo aqui. Então, um ser humano, ou uma visão de ser humano, é sua racionalidade e está posta sobre o mundo das essências, ou o mundo das ideias, que seriam aí o ambiente assim do ideal, do absoluto. Por outro lado, ele compreende uma outra parte do ser humano, que é a parte do corpo, que é o ser humano sensitivo, quer dizer, o humano que está aqui no ambiente, o que você sente, o que você experimenta, ok? E ele vai dizer o seguinte: esse ser humano, essa parte do ser humano que é racional, que está conectada ao mundo das ideias, é boa. E esta outra parte aqui, que é empírica, né, quer dizer que é a sensitiva, aquela que se relaciona com as coisas, essa é má. Daí vem aquela ideia, por exemplo, que a mente é boa e a carne é má. Né? Essa divisão errada, né, muitas vezes, e eu vou explicar o porquê é importante isso, faz o que a gente vai chamar de dualismo hierárquico. O que é um dualismo hierárquico? Eu estou dizendo que a razão é soberana sobre o corpo, então o corpo é mal e a mente é muito boa. Isso cai num problema, né? Porque nós vemos aí, nós temos hoje percebido isso, o que a gente vai chamar de pós-estruturalismo, né? Se desenvolve até os dias de hoje numa crise afetiva. Nós compreendemos, por exemplo, hoje, o papel da afetividade na educação. Então, o próprio Smith ele vai trabalhar essa que ele vai chamar de pedagogia do desejo, né? Ou a pedagogia do senso, daquilo que você sente, né? Da liturgia, dos processos práticos. Então, aqui é uma coisa muito interessante, porque esse dualismo ele se apresenta problemático para a nossa prática. Se você conversar assim de uma forma não teórica, não filosófica, uma conversa cotidiana, a gente percebe que esse dualismo ele é muito presente, mas também ele é problemático, porque nós temos hoje uma crise afetiva que demonstra problemas educacionais graves até por essa hierarquia. Então as pessoas às vezes quando acham que alguém que é muito emocional, e eu vou colocar entre parênteses aqui, né, porque é complexo isso aí, é uma pessoa que está errada, você deve ser super racional e tal. Então essa é uma visão dualista, que a gente vai chamar de dualismo hierárquico. Existe um outro dualismo, que seria o dualismo cartesiano, depois o dualismo kantiano, que também é um dualismo racionalista, mas a gente vai falar que é um dualismo interacionista aí, né? Onde corpo e alma, ou corpo e mente, a razão e as afeições, elas trabalham de forma que elas interagem, uma influencia a outra. Porém, a razão ainda é soberana, né, nesse quesito. Mas elas são interacionistas. Há uma interação entre esses dois corpos.
Problema do dualismo. Problema do dualismo é que você está resumindo tudo que o ser humano é para dois aspectos somente. Se você fizer uma visão bem simplista do ser humano, sem fazer uma análise profunda, você vai perceber que existem outros fatores diversos que vão influenciar as nossas relações ou até o que nós somos diante da realidade, diante do mundo que nós estamos. Por outro lado, existe aí um movimento um pouco mais recente, né? Aí um pouco mais de 100 anos, que existiram outros movimentos para trás que fizeram isso, mas é muito forte hoje em dia. Que seriam os monismos. Então, o que é o monismo? Em vez de eu ter, então lembra lá, dual eu reduzo para 2, no monismo eu reduzo para um só, ok? Quer dizer, eu vou resumir tudo que o ser humano é para um único aspecto. E esse, nos debates recentes no Brasil, tem se mostrado a visão básica, apesar de a gente ser bem dicotômico aqui na nossa visão, direita, esquerda, amor ou ódio, guerra ou paz, quer dizer, não existe um intermediário entre essas coisas. Então, aqui demarca que, por mais que a visão das pessoas seja dicotômica, é porque elas estão reduzindo o ser humano a um único aspecto. Quer ver alguns exemplos práticos? Se você pensar na teoria capitalista, por exemplo, a teoria capitalista ela reduz o ser humano a seu aspecto econômico. É interessante porque eles vão trabalhar muitas vezes toda a visão de marketing ela é voltada para conquistar suas afeições. Percebe o número de comerciais que não tem fala, são histórias de fundo e alguns comerciais eles vão apresentar o produto em si bem no finalzinho. Coca-Cola faz isso, a margarina faz isso, comerciais de perfume fazem isso. O Dolce Gabbana, por exemplo, é bem interessante quando você tem aquele comercial onde tem lá um homem, uma mulher, padrões de beleza, um ambiente assim grego, né? Aquela coisa assim belíssima, água transparente, aquele céu azul. Não, a comunicação parece aqui que não existiu muitas vezes, né? Só aquelas sensações que você está captando e ao final aparece o produto. Está dizendo que se você comprar esse produto, você vai ser aquele homem ou aquela mulher, vai ter aquele homem ou aquela mulher e vai estar naquele ambiente. É interessante, ele está te dando um padrão de ser humano, que está reduzindo ele a um aspecto econômico. Alguns podem falar aspecto afetivo, mas não é afetivo. Eles usam a nossa afeição para reduzir ao nosso aspecto econômico. Então, as pessoas que importam, que se deram bem na vida, são aquelas pessoas que têm dinheiro, têm um padrão econômico elevado. O caráter, por exemplo, não vai importar. O que vai importar é seu padrão econômico. Foi engraçado para mim que muitas vezes as próprias teorias, as antropologias filosóficas progressistas, né, que aqui no Brasil a gente vai chamar da esquerda, socialismo, entre outras, vão reduzir também o homem ao seu aspecto econômico. É uma coisa muito interessante, é uma análise muito interessante que eu fiz há um tempo atrás, não cabe fazer ela toda aqui no vídeo, mas também está reduzindo o homem a uma sua visão econômica, então materialista. Aquilo que você tem de material faz com que você seja alguém. Por isso, muitas vezes, aquela ideia de tem que tirar de quem tem mais para dar para quem tem menos, porque o que você tem que é o que você é. Isso é uma visão bem materialista da vida, né? Ou aquelas visões mais historicistas. Existem as visões mais naturalistas, que eles dizem, por exemplo, que a ciência vai dar resposta para todas as coisas. Então, o homem científico aqui ou o homem do naturalismo é a resposta para todas as coisas. Tem uma série muito interessante chamada Fringe, que na sua evolução, eu não vou dar spoiler da série, mas no desenvolvimento e na evolução da série demonstra um tipo de ser humano ideal de uma sociedade, vamos supor, avançada tecnologicamente, que é um ser humano que ele implanta em si uma característica para acabar com as suas emoções. É um ser humano puramente racionalista. Então, essa é uma visão bem naturalista aí, né? Então, aí o interessante é que a série demonstra os males que isso pode acontecer. É uma série, ficção e tal, mas dá para perceber isso numa própria série televisiva aí. Então, essas visões, elas estão reduzindo o homem a um único aspecto. No Brasil é muito forte hoje em dia a redução das afeições. Isso tem demonstrado uma fratura, a gente vai chamar de uma fratura, um corte no tecido social. Quer dizer, naquilo que rege como a sociedade vive. Por exemplo, você vê muitas vezes aquela ideia de que quando você casa, por exemplo, você deve ser feliz. Isso é uma questão interessante. O propósito original de casamento seria que o homem casa
e a mulher casa para fazer o outro feliz. A felicidade do outro seria o que importa. É isso que faz com que a sociedade tenha um tecido firme, né? Porém, o que a gente tem recebido há anos já, e hoje é muito forte, quase que uma visão universal hoje da sociedade, é de que você precisa ser feliz para fazer as coisas. Então, todas as vezes que a gente se sente mal por alguma coisa, a gente tem a tendência de rachar com aquilo. É interessante essa visão, porque ali é um tipo de ser humano, é um ser humano afetivo. Aquilo que não agrada às minhas afeições deve ser descartado. E é nessa, por exemplo, que maridos descartam esposas, esposas descartam maridos, pais descartam filhos, filhos abandonam pais. Por quê? Porque as afeições não estão sendo supridas. Esse é um homem puramente afetivo. É problemático isso, porque eu estou reduzindo o ser humano ao aspecto sensitivo da vida, das afeições, daquilo que eu sinto, daquilo que eu experimento, daquilo que me faz feliz. Tá vendo como esses reducionismos são problemáticos? É interessante porque os modelos educacionais que nós temos hoje, muito fortes no Brasil, principalmente aí o sistema construtivista e o sistema socioconstrutivista ou socio-interacionista, eles estão atrás desses dois tipos de ser humano. O sistema normalmente construtivista, ele é dualista, e o sistema socio-interacionista, ele é monista muitas vezes. Então, esses dois grupos, eles não estão trabalhando com o ser humano na sua totalidade. E isso é uma coisa muito importante de se entender. Porque uma vez que eu não entendo o ser humano na sua totalidade, eu não consigo educá-lo em sua totalidade. Ou a minha educação vai ser muito afetiva, nós temos visto isso hoje muito na formação de educação de creche, ou a educação ela é muito racional. Então, são conflitos porque não está abrangendo tudo que o ser humano é. Então, nós não estamos trabalhando nos métodos, nos modelos educacionais com um ser humano completo, estamos trabalhando com fragmentos de um ser humano. E isso é problemático, ok? O que eu tenho apresentado como uma saída para isso, e lógico, não é uma coisa que eu criei nem nada, seria compreender o ser humano a partir dos aspectos ou da teoria da realidade de um filósofo chamado Herman Doiver, um filósofo holandês. E o Herman Doiver, ele vai dizer que a realidade, é isso aqui que nós experimentamos, a imanência, né? Tudo isso consiste em vários aspectos. Então, eu gosto de um exemplo bem simples para nós aqui, né? Que o Lucas Grassi Freire dá em um dos artigos dele, que é o exemplo do futebol. Eu já dei isso lá atrás. Já usei esse exemplo num dos vídeos. Quando você pensa num jogo de futebol, você tem ali o movimento racional no jogo de futebol, ok? O futebol tem um sistema. O futebol ele é emotivo, ele é afetivo. As pessoas elas estão envolvidas afetivamente com o futebol. O futebol tem aspectos jurídicos, né? Existem regras e normas. Tem aspectos econômicos. Então, o Doiver ele vai dividir ali em 15 aspectos, ok? Dessa realidade. Eu não vou trabalhar todos aqui hoje, na verdade eu vou dar alguns pitacos, a gente vai ter um vídeo que vai tratar disso aqui melhor, dos aspectos da realidade. Então, é interessante porque o Doiver vai trabalhar que o ser humano, e depois outros vão desenvolver, o Gert Glass faz uma boa antropologia filosófica a partir aí uma boa não, excelente, né? Uma autoridade aí. A partir do modelo de antropologia filosófica do Doiver, mas ele vai dizer o seguinte, que o ser humano ele tem que ser observado de todos esses aspectos. Percebe a crise hoje no Brasil? A crise hoje no Brasil demonstra uma briga. É interessante isso, né? A crise em relação à epidemia hoje, crise econômica, está vendo uma briga entre grupos que estão reduzindo o ser humano a um aspecto da realidade ou dois. Por exemplo, por um lado se vê só o aspecto econômico, pelo outro lado se vê somente o aspecto biótico ou biológico, e aí entra em conflito. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo compreender que esse ser humano tem um aspecto biológico e tem um aspecto econômico, e que ambos devem ser contados para que eu possa entender o que o ser humano é, e logo ter uma educação completa que abranja todo o sistema. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai perceber que um pouquinho dessa educação, um pouquinho daquela ali, um pouquinho daquela outra, unidos formam uma educação do todo do ser humano. Isso tira um pouco da nosso regionalismo educacional, que um único método está correto e todos os outros estão errados. Não, mas abre para nós a possibilidade de compreender que, de repente, os métodos enxergaram um único aspecto do ser humano e eu, então, vou juntando esses aspectos. Por exemplo, hoje é impossível se falar de educação sem compreender o aspecto biológico do ser humano. Por quê?
porque as pesquisas na área de neurociência, as pesquisas na área de ciências cognitivas, de psicologia, avançaram nos últimos anos. Então, você ainda não tem resposta para todas as coisas, e creio que nem sei se vai ter, porém, avançaram já no nível que a gente já tem conhecimento de que métodos antigos estão ultrapassados já. A visão biológica do ser humano de métodos antigos está ultrapassada. Existem parâmetros novos, testes novos. Então, aqui eu estou observando o lado biológico, mas aí eu não posso esquecer que eu tenho lados econômicos. Então, eu não abandono toda a ideia social de educação. Eu tenho um lado econômico na educação. Entende? Compreender o ser humano a partir desta visão de uma pluralidade e de que o ser humano não pode ser resumido a nenhuma delas, é até interessante porque o Doiver vai apresentar para nós que eu não posso resumir o ser humano nem na totalidade delas. Nem se eu observasse todos os aspectos, eu ainda não conseguiria resumir o ser humano, mas isso vai ser assunto do próximo vídeo. Então, o processo educacional tem que visar um tipo de ser humano que compreenda todos os aspectos da realidade, ok? Então, fiquem aí com esse pitaco aqui do Doiver. No próximo vídeo, então vídeo não da semana que vem, da outros vídeos agora vão sair quinzenais aí, para dar um tempo para a gente poder assistir o vídeo, assistir uma, duas vezes e fazer alguns questionamentos. Traz um ponto importante. Aqui 2 semanas a gente vai apresentar essa antropologia um pouco mais robusta agora do Doiver. Vamos trabalhar basicamente com essa antropologia. E também a ideia vai ser de demonstrar que esse ser humano, vou mostrar todos os aspectos dessa realidade que o Doiver constrói, como que o ser humano se encaixa nelas e como é que eu posso então compreender esse ser humano para além dessa realidade. Isso é muito importante. Quais são aquelas questões que não são questões só dos aspectos da realidade, mas que vão para além disso. Então a gente vai analisar e vai construir esse tipo de ser humano, essa visão, ok? Então espero que vocês tenham gostado dos vídeos, tentando manter essa métrica aí de tempo e tudo. Façam perguntas aqui no canal se tiverem alguma dúvida. Podem fazer questionamentos. Se não concordar, pode colocar o ponto que não concorde. Sempre com grande respeito eu vou conversar, vou debater. A ideia é que nós possamos crescer, aprender mais sobre esses fundamentos básicos da educação, de forma que a educação vá para frente. Isso aqui não pode ser só uma análise teórica. Análises filosóficas não são teóricas. Elas têm que dar uma resposta para como nós vivemos. E esse é o propósito dessa série. Analisar questões que antecedem aí a metodologia educacional, que antecedem os processos educacionais, para que de fato nós possamos compreender o ser humano, a realidade, as formas educacionais, de tal jeito que a educação possa progredir, que a gente possa ter vozes, outras vozes, muitas vozes no debate da educação, para poder fazer com que esse ser humano seja educado da forma mais adequada possível, e dessa forma nós vamos criar aqueles seres humanos tão desejáveis da antropologia filosófica, ok? Então no próximo vídeo a gente vai trabalhar são mais 2 vídeos de antropologia filosófica, ok? No próximo vídeo a gente vai trabalhar como é que funciona essa teoria do Doiver em relação ao ser humano, e no vídeo seguinte a gente vai dar uma analisada então como lidar com esse ser humano que nós temos na mão e a relação com a corrupção. Então a gente vai observar nesse 4º vídeo aí da série da parte de antropologia, nosso 6º vídeo, essa relação entre esse homem que nós estamos educando e seu aspecto de corrupção, tá bom? Então, curtam o canal, clica aí no sininho, compartilha com as pessoas. Vamos fazer com que as ideias sejam debatidas, sejam discutidas, para a gente possa progredir nos modelos educacionais, garantindo os modelos antigos que funcionam, corrigindo as suas falhas, criando novos modelos, para que de fato as pessoas possam ter aí, por meio da educação também, né? Não só por meio dela, mas por meio da educação também, uma vida melhor, ok? Então nós vamos nos vendo aí nos outros vídeos do canal. Até mais!